Oi, oi, meus amigos! Ontem de noite meu pai me ligou e essa ligação rendeu uma reflexão pra vocês. Você já deve ter ouvido eu falar aqui várias vezes que eu gosto de produzir conteúdo anti-clichê. Talvez seja até uma expressão que você não costumava usar, mas eu gosto, é a minha meta sempre produzir, olhar por uma perspectiva que as pessoas estão ignorando. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem e pararem de engolir qualquer baboseira que fala e parar de seguir modismo. E desde criança os meus pais eles incentivaram bastante, eu e minha irmã, a gente a pensar, a não acreditar em tudo que a política diz, a não acreditar em tudo que a história diz, não acreditar em tudo que a religião diz, mas exercitar, como Deus já deixou na gente, né, a capacidade mental e questionar, e estudar, e ir a fundo. E ontem foi o dia da independência do Brasil, né, e meu pai tem formação em história, e ele mandou um texto que ele fez olhando a questão da independência do Brasil pela perspectiva feminina. A gente brinca na família dizendo que meu pai é feminista. Eu sei que isso não é possível, por isso que eu disse que é uma brincadeira. E ele sempre se ergue pra defender as mulheres, pra fazer as mulheres se movimentarem, pra fazer elas se destacarem. Meu, eu tenho um orgulho imenso disso que eu não sei explicar. E meu pai, que tem formação em história, fez uma análise pela perspectiva feminina da independência do Brasil, que eu falei, pai, meu pai nem é um homem de redes sociais, sabe? Falei, pai, eu vou ter que compartilhar esse seu texto com as pessoas que me seguem. E nesse texto ele diz o seguinte, você vai se impressionar. Para muitos historiadores, ela foi a mulher mentora da independência do Brasil, a primeira mulher na política do maior país da América anglo-saxônica. Calma, gente, esse vídeo não é sobre aula de história, você vai entender onde que eu quero chegar. Continue aqui comigo. A divinda da nobreza austríaca teve uma educação altamente valorizada, falava diversas línguas e era estudiosa do comportamento político e da cultura. Adorava botânica, muito diplomática, inteligente, sensata, uma verdadeira rainha. Seu casamento com Dom Pedro foi arranjado. Ele a conheceu somente por um retrato, pensa. A princípio ficou encantado com Leopoldina, mas dizem alguns que quando ela chegou no Brasil, em 1817, para consumar o casamento, Dom Pedro se desencantou. Em sua curta vida no Brasil, ela pôde deixar o exemplo de que a pátria estava acima de qualquer interesse particular. Sacrificou sua vida, sua reputação como esposa ao lado de um homem que não a valorizava, que a atraía constantemente a ponto de trazer a amante, que era a Marquesa de Santos, e a filha bastarda, para morarem dentro do palácio. Humilhada em público, agredida e espancada, não perdeu sua compostura de rainha. Em uma das cartas escritas à irmã, Leopoldina relata: começo a crer que se é muito mais feliz quando solteira, pois agora só tenho preocupações e dissabores que engulo em segredo. Infelizmente vejo que não sou amada. Mas apesar dos pesares, Leopoldina foi a grande mentora da independência do Brasil. Também tentou amenizar a escravidão do Brasil, trazendo imigrantes. Também incentivou o crescimento cultural do país, criando museu, biblioteca e trazendo cientistas para cá. Foi ela quem percebeu que a monarquia estava perdendo força diante dos protestos e quem convocou o Conselho Monárquico para tomar decisões. Ela quem assinou a Carta de Independência do Brasil em 2 de setembro. Seu marido só conseguiu ser informado no dia 7 de setembro, dia em que declarou a célebre frase independência ou morte. Você tá vendo que a vida é muito mais do que a gente enxerga? E ela se refere muito mais a protagonistas anônimos do que protagonistas no pódio. E a gente tem muito incentivo do mundo a acreditar numa espécie de lei do retorno. Você jogou, você recebe de volta. Jogou amor, recebe amor de volta. Jogou justiça, recebe justiça de volta. Mas se você analisar a história, nem digo a história do país ou a história do mundo, eu falo assim, analise a sua história, já basta. Você vai perceber que isso não é uma realidade. E muitas vezes você vai começar a questionar se você é realmente uma pessoa conveniente, porque a certa lei diz que o que você dá, recebe de volta. Mas na realidade, muitas vezes você vai fazer de tudo e não vai receber nada. A gente não pode ser movido por incentivo, a gente não pode ser movido por motivação, porque essas são coisas que podem muitas vezes ser ausentes. Mas uma coisa, a Bíblia é bem clara: Deus vê, Deus ouve e Deus cuida. A gente vê, por exemplo, a história de Lia, né? Uma mulher totalmente ignorada, rejeitada, humilhada, que não tinha o amor e o respeito do marido. Em momento nenhum, Deus obrigou o marido a respeitar. Deus nunca obrigou o marido a amar. Essa teria que ser uma decisão unicamente dele. Mas a Bíblia diz assim: Deus viu a mulher que era rejeitada, Deus viu a mulher que chorava, Deus
viu a mulher que estava no deserto com o filho passando fome. E o que ele fez? Ele foi a providência que as pessoas não puderam suprir. Deus vê o seu esforço, mesmo em seu anonimato, em seu segredo, e Ele te abençoa. Ele faz com que os seus propósitos sejam recompensados. Talvez aqui não para você, da forma como você espera, mas já parou para pensar que muitas outras pessoas podem colher os frutos, como a gente viu aqui na história, né? Frutos de coisas que você construiu e que não foi reconhecida ou que não foi reconhecido. A vida é muito mais sobre heróis anônimos do que sobre heróis no pódio. E aí, você acha que o seu propósito é suficiente para te fazer agir? Eu espero que sim, eu tô aqui para te impedir de desistir. Se esse vídeo fez bem pro seu coração, deixe seu joinha, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal para pessoas que ainda nem conhecem, pode chegar aqui de paraquedas e ficar para sempre. Agradeço a você que é inscrito no canal, nossa família tá crescendo, eu sei que você me ajuda a divulgar, você encaminha para pessoas que você ama, para pessoas que você valoriza. E se você não é inscrito, chegou aqui, quem sabe por indicação do YouTube, dá uma chance pra gente, se inscreve no canal, daqui uns dias, se você não gostar do conteúdo, você tem a liberdade de sair e deixar a gente pra trás, tá bom? Mas fica aqui o meu beijo na testa para todos vocês, estamos juntos para crescer fora da caixinha e sendo anti-clichês. Um beijo na testa, até mais!